Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Nós estamos na nossa segunda edição sobre a Amazônia e os amazônidas. Um lugar bem grande, com muita mata, floresta, um pouco deserto, mas uma vida mais simples e agradável. Bom, penso num lugar bem verde, cheio de diversidade, rico em árvores e vida. Toda a variedade em animais, principalmente plantas, eu acho uma coisa linda. Hoje nós estamos falando de uma Amazônia pouco conhecida por nós brasileiros. Para isso, o professor Oswaldo Coimbra fala de sua pesquisa realizada durante 20 anos para o Grupo de Memória e Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará. Esse livro aqui traz uma curiosidade que é a seguinte: ele se centra nas grandes construções religiosas que foram iniciadas nos anos de 1600, a maior das quais deixadas pelos jesuítas. E os jesuítas, eles pertenciam a uma ordem religiosa que se chamava Companhia de Jesus. Então até a denominação dela já era uma denominação de uma organização militar. Sim. Porque o criador da ordem dos jesuítas é o Inácio de Loyola, que era um militar que foi ferido numa batalha chamada Batalha de Pamplona. E eles se julgavam o exército de Deus a serviço do Papa para enfrentar o protestantismo. Sim. Então eles tinham uma forma de atuação que era própria deles, com muita independência. Eles eram padres cultos, estudiosos. Eles levaram para Belém uma biblioteca de 2.000 volumes nos anos de 1600. Eles tinham um curso de doutorado lá, como eu já disse, né? Mas eles tinham um projeto próprio de criação de uma sociedade teocrática, né? Que começava na Amazônia e ia até as missões do Prata, do Rio do Prata. E com isso eles foram se tornando rebeldes à administração portuguesa, ao bispo local e, no fim, até ao Papa. Jesuítas monopolizavam a mão de obra indígena. Chegou um ponto que o Pombal, o governo português, teve que expulsá-los de lá. Quando eles foram expulsos, foi feito um levantamento do que eles tinham. Eles tinham 50 mil índios que trabalhavam para eles. Eles tinham fazenda no Marajó de 20 quilômetros de frente por 20 quilômetros de fundo, sabe? Mas essa riqueza toda que eles acumularam explorando a mão de obra indígena, eles não usavam para proveito próprio, usavam para concretizar esse sonho que eles tinham de criação de uma sociedade democrática. E eles se colocaram numa situação de tanto atrito que eles foram expulsos, primeiro do Grão-Pará, depois de Portugal, depois da Espanha, depois da França, e a ordem foi extinta pelo Papa, sabe? Um dos padres dele foi queimado numa fogueira da Inquisição, o padre Manuel Malagrida. Então é uma aventura humana. Tem um jornalista francês que diz que a ordem dos jesuítas é uma das grandes aventuras humanas. E essa aventura foi vivida em grande parte na Amazônia. Na Amazônia. Isso nos anos de 1600. Sim. O livro, esse aqui é a capa, é uma das faces do conjunto monumental que eles deixaram em Belém, numa fase em que a Amazônia só tinha economia extrativista. Sim. Mas eles construíram uma quadra. Essa é uma face de 4 faces que compõem a quadra que eles construíram. E as revoluções que ocorreram naquela região? Então, a fase seguinte é a fase em que o Pombal expulsa os jesuítas e as ordens religiosas da Amazônia, recupera o domínio da economia local e a Amazônia vive um ciclo de progresso através da exportação de cacau. Sim. Porque foi criada uma companhia de comércio que tinha 100 navios que levavam para o exterior a produção regional de cacau.
Com isso, o Pombal mandou uma comissão de demarcação de limites, porque aí ele queria ter segurança das terras que pertenciam a Portugal na América do Sul e, sobretudo, na Amazônia. Nessa comissão veio o arquiteto, que eu já mencionei, Antônio José Pilandi, que construiu essa maravilha. Isso aqui tudo é obra dele. Aqui é a parte superior da Catedral de Belém, né? da Sé de Belém, que tem uma dimensão enorme e que é apenas uma obra secundária dele, porque ele fez obras mais importantes que são estudadas por esse círculo de pesquisadores a que eu já me referi. Quando acabou esse período do trabalho de atuação dessa comissão de demarcação de limites, isso já no começo dos anos de 1800, houve a crise política pelo fato de que o Brasil tinha proclamado a sua independência em relação a Portugal e o Grão-Pará tinha uma situação especial. E ali essa crise política levou ao poder a cabanagem, né? Que era um movimento popular, considerado, as pessoas acham que foi o único momento em que, de fato, o povo mais simples do país tomou o poder. Bom, para reprimir a cabanagem, o Império Brasileiro mandou uma frota de 11 navios que cercaram Belém e despejaram 20 mil quilos de canhões sobre Belém. Bom, logo depois disso, a cidade ficou destruída. Houve a descoberta da vulcanização da borracha. A borracha passou a ser empregada na nascente indústria automobilística e na fabricação de bicicletas. Com isso, esse produto, de que havia grande fartura na região, na Amazônia, passou a encontrar um amplo mercado fora, né? E a Amazônia viveu o seu ciclo de riqueza, o seu segundo ciclo de riqueza, porque já tinha havido anterior o do cacau. Bom, aí os engenheiros locais, os alunos que queriam ser engenheiros, os jovens que queriam ser engenheiros, passaram a ganhar bolsa de estudo, foram estudar na França, na Bélgica e tal, e deixaram as maravilhas que Belém tem, arquitetônicas, frutos desse período, né, em que havia, primeiro, necessidade de obras, porque a cidade tinha sido muito destruída. Segundo, porque havia mão de obra já especializada no exterior. E terceiro, porque havia recurso para as construções, né? A construção que é símbolo desse período é o Teatro da Paz, que é um teatro requintadíssimo, né? Um intervalo rápido e já voltamos.